Olá, você que acompanha o Destaque Regional, estamos chegando com o nosso Cotidiano DR desta sexta-feira. Vamos trazer informações agora sobre alimentação saudável, cuidados com a saúde e a nossa conversa, para a gente tratar sobre esse assunto, a nossa conversa é com a nutricionista Jéssica Ramos Porfírio. Ela que está há um tempo aqui em São Lourenço do Oeste e vai nos trazer essas informações. Jéssica, primeiramente, eu gosto das pessoas que vêm pela primeira vez aos nossos estúdios para a gente ter uma conversa, as pessoas se apresentarem. Então, seja bem-vinda. Quem é Jéssica? Então, eu sou a Jéssica, sou natural do Rio Grande do Sul. Faz em torno de 6 anos, que eu estou aqui na região, né? Morei em Pato Branco, agora estou há quase um ano aí em São Lourenço. Então, eu sou formada em nutrição pela Universidade Federal do Pampa. Tenho pós-graduação em nutrição clínica, nutrição esportiva e também nutrição voltada à estética, né? Então, atualmente, eu estou aí trabalhando na rede feminina, né? Em combate ao câncer. Iniciei aí no mês de fevereiro já os nossos trabalhos, a convite da minha colega Olívia, que é psicóloga lá da rede, né? E estamos aí, né, com esse novo projeto, fazendo os atendimentos, os grupos e ações com as meninas. Tá certo, vamos então começar a nossa conversa falando sobre esse trabalho na rede feminina de combate ao câncer, né? Convite, então, da Olívia, né? Ela que é uma parceira também da entidade. A gente sabe o trabalho que a Rede Feminina vem realizando em São Lourenço nos últimos anos. Quais serão os trabalhos que você estará realizando, né? A gente sabe que dentro da Rede Feminina são várias as pessoas com vários estágios da doença, né? Ou de qualquer outra situação que estejam lá. Quais serão os atendimentos que você irá realizar? Como que vai funcionar esse trabalho lá dentro? Tá. Então, os atendimentos agora iniciaram já no mês de março, né? Então, a gente montou um calendário. A Olívia está organizando essa questão de agendas, dos agendamentos, né? Então, eu estou fazendo os atendimentos de forma individual, né? Com toda a parte de avaliação nutricional, orientações. Elas vão receber também um plano alimentar de forma individualizada, né? Porque dependendo da questão do tratamento, das reações, né? Devido ao próprio tratamento, medicações, né? Quais são elas, né? Questão de fadiga, constipação, diarreia, vômito, falta de apetite. Então, cada uma tem as suas peculiaridades. Então, a gente entrou com essa questão do atendimento individualizado. Então, a gente já iniciou. Esse mês, a gente vai atender em torno de 10 a 16 pacientes, né? E a gente começou, então, com a avaliação e as orientações. Já estamos marcando para o retorno da entrega dos planos alimentares até o final do mês, né? E, além, claro, de palestras, né? De forma em grupo, para a questão ali de retirada de dúvidas, para a questão da parte da educação alimentar delas, né? E também outra proposta é uma oficina de culinária também, tá? Com receitas e tudo mais, que elas também têm bastante dúvida da questão de preparações ali. Então, esse atendimento inicial será individualizado. Claro que cada paciente tem as suas particularidades e o cuidado necessário. Exato. E as oficinas serão em grupos. As oficinas serão em grupos, isso. Ainda a gente não tem as datas previstas, né? Porque a gente também está se organizando, mas assim que possível a gente já está alinhando para estar agendando essas datas. Falando sobre a questão da importância de uma alimentação saudável, que são algo que são conteúdos que a gente pode trabalhar de uma forma em grupo. E vale ressaltar também, né, Jéssica, que a gente sabe que durante o processo do tratamento do câncer, muito se trabalha o psicológico, né? Exatamente. E quando as pessoas saem um pouquinho daquela rotina, né? Eu imagino, né, que as pessoas quando saem da rotina de estar fazendo um tratamento, de estar em casa, estar fazendo uma oficina, por exemplo, de culinária, vai sair da sua atividade normal do dia a dia. Querendo ou não, isso vai envolver elas
e vai ser um trabalho para auxiliar, né? Com certeza. Vou dar alguns exemplos do que aconteceu essa semana, né? Então, elas tiveram essa semana uma oficina, como lidar com a questão das redes sociais, como mexer no WhatsApp, como fazer Pix. Essas coisas do dia a dia que para elas, assim, para nós parece algo muito simples, mas para elas tiveram toda a diferença, né? Então, elas tiveram sessões de fotos, foram maquiadas essa semana. Então, tudo isso contribui, né, na questão do tratamento, né? Elas se sentem com autoestima mais elevada, a questão do grupo. A gente sempre conversa que uma fala uma coisa, outra fala outra. Uma apoia a outra, né? Então, o grupo ele vem exatamente para isso. E a questão da culinária também para elas trocarem essas experiências, né? Para elas trocarem essa questão de conhecimento mesmo. E também, né, claro, aprenderem um pouquinho mais e levarem para casa, né? Exato. Compartilharem receitas novas com a família, com os amigos, né? Quem sabe entre elas mesmo, né? Hoje vamos fazer o prato que a gente fez na Rede Feminina, vamos fazer em casa, vamos convidar os amigos e ir para casa também, momento de compartilhar a comunhão, né, Jéssica? E elas mesmas me mandam as fotos, né? E elas falam, para a família hoje eu fiz isso, para a família hoje eu fiz aquilo, que geralmente são elas, né, que preparam as refeições. E realmente é isso mesmo como você falou. Elas levam, não ficam com a questão do conhecimento só para elas. Elas levam para a casa delas também. E isso para nós é extremamente gratificante, né? Falar um pouquinho sobre a sua rotina do seu dia a dia. Então, esses atendimentos na Rede Feminina são realizados em alguns dias. Como é que funciona no período da manhã, é isso? No período da tarde. Então, os atendimentos são realizados da 1h30 até as 13h30, né? Então, essa semana, por exemplo, a gente fez os atendimentos na terça e na quinta-feira. Na semana que vem também. E na próxima semana ele ficou, se eu não me engano, na quarta e quinta-feira. Tá? Então, vai muito conforme a gente vai, porque tem os atendimentos lá da enfermagem, das fisioterapeutas, né? Então, tem muita questão de sala, né? Então, conforme vai dando a disponibilidade ali, a gente vai fazendo os atendimentos, agendando normalmente. Tá certo, né? Então, importante esse trabalho e já de antemão, como já conversava contigo, né, pelas redes sociais, parabenizar por esse trabalho e, claro, contribuir com a Rede Feminina. A gente sabe que as pessoas que estão lá estão passando por um momento difícil, uma fase difícil da vida, e com certeza esse seu trabalho, como o das outras pessoas que estão atuando lá, é importante. Então, parabenizar por esse trabalho. É claro, creio eu que você está à disposição de todos que estão atuando lá, né? Sim, com certeza. E convido a todos, né, que estão nos acompanhando a irem conhecer a rede, né? Como eu comentei com você, eu conheci a rede através da Olivia, né? E ela fez um convite para mim lá, ver como é que eu trabalho. E realmente, não é porque hoje eu estou inserida lá, mas o trabalho que elas fazem é fantástico, né? E eu acredito que todos nós a gente pode se doar um pouquinho, né? E com certeza, mais do que isso, a gente contribuir com a Rede Feminina, Exatamente. né? Porque a gente sabe, a gente às vezes vai lá, né, faz visitas e vê que por fora as pessoas acham é só um trabalho que levam para um hospital especializado de câncer, fazem exames, mas na verdade tem muito lá dentro daquela casa, né? Exato. E se a gente for analisar, o espaço da casa não comporta todo o trabalho que a Rede Feminina tem. Então, a importância desse trabalho e a importância das pessoas olharem para a Rede Feminina com mais atenção e contribuírem, né, Jéssica? Sim, com certeza, né? Lá a gente tem o brechó, né? Inclusive, ontem eu fui lá, mexi com as meninas para fazer as compras, né? E as meninas falaram. Uma das grandes... da grande questão do retorno, da questão que elas acabam tendo me fugiu a palavra. A questão da parte financeira, é através do brechó, né? Então, a gente também pode estar contribuindo com alimentos, com roupas. Qualquer contribuição é bem-vinda. Agora vamos falar um pouquinho sobre, agora num contexto geral, para quem está nos acompanhando, para as pessoas que estão nos assistindo, sobre obesidade, né? Um tema que vem gerando nos últimos tempos uma certa preocupação, né? Porque no período de pandemia a gente ficou só em casa,
Em alguns lugares, claro que na nossa realidade, digamos São Lourenço, a nossa região, a gente não tinha tanto isso. Mas eu imagino nos grandes centros, onde as pessoas ficaram totalmente fechadas, isoladas dentro de casa. Às vezes ficaram no comodismo de eu vou pedir uma comida, né? E não tinha mais a preparação de uma alimentação. Isso foi gerando vários fatores negativos para a questão da saúde, né? Aí tu imagina crianças, né, que estavam acostumados com uma certa rotina e essa mudança. Um tema que vem gerando preocupação nos últimos tempos, né, Jéssica? Como é que a gente fala sobre isso e essa situação da obesidade no nosso país, podemos assim dizer? Para definir um pouquinho a obesidade, né? Então, a obesidade é definida pelo Ministério da Saúde, né, como um acúmulo excessivo, né, de gordura corporal, né? E ela tem crescido de forma epidêmica cada vez mais. Em 2017 a 2022, ela deu um salto de 17% e 18%, né? Hoje, o total entre sobrepeso e obesidade é em torno de 67,8% de pessoas com sobrepeso e obesidade. Isso são dados do Brasil, né? Ou seja, mais da metade da população, né? E esse crescimento, ele vem vindo de forma, nas últimas 4 décadas, de forma extremamente rápida, né? E atingindo todas as faixas etárias, né? A gente tem algumas campanhas, algumas não, a gente tem várias políticas públicas, né, em combate à questão de sobrepeso, obesidade, né? Por exemplo, nas escolas, né, não se pode mais levar os lanches industrializados, né? Na verdade, nem se pode levar lanches, né? Sim. É fornecido tem todo o acompanhamento da nutricionista, né, que prepara o cardápio e é fornecido para as crianças, né? Então, até a questão ali dos adultos, a gente também tem a questão das academias públicas, né, que podem ser feitas a questão da atividade física. Há um grande incentivo pelo Ministério da Saúde também por essa questão do incentivo da alimentação saudável. A gente tem o Guia Alimentar para a População Brasileira, então eu convido a todos a gente só digita lá no Google Guia Alimentar para a População Brasileira lá, então nos ajuda muito, né? A gente fica na dúvida o que comer, o que não comer, claro. Que se você quer um acompanhamento mais personalizado, sempre procure um nutricionista, né? Mas a gente tem lá algumas orientações que vão nos auxiliar no dia a dia, né? E a questão da obesidade, ela também tem crescido bastante devido a essa questão dessa transição alimentar que a gente vem passando, né? Que é o aumento dos consumos dos alimentos processados e ultraprocessados, né? E a diminuição do consumo de frutas, verduras e legumes. Durante esse tempo, todo esse tempo que eu me formei, que eu venho fazendo um acompanhamento nutricional com os pacientes, algo que vem me chamando muito a atenção é a questão, por exemplo, do consumo do arroz e feijão, né? Que cada vez mais e mais vem diminuindo, né? Então, a questão dos fast foods, né, que a gente fala, a gente tem acesso em todas as cidades, né? Antes, a gente, até 1 ou 2 anos atrás, era só nos grandes centros, vamos dizer assim. Hoje, não. Hoje, você vai lá, qualquer lugar tem, né? Então, essa questão do acesso extremamente... do acesso extremamente acessível, vamos dizer assim, ele acabou também sendo um contribuinte para essa questão da obesidade. Lembrando que a obesidade ela é uma doença multifatorial, ela também com a questão genética, né, os fatores ambientais, então, entre outros, né? Então, todos esses elementos eles têm que ser levados em consideração no tratamento da obesidade. E quando a gente fala da questão de obesidade, a gente vai muito além da parte estética, né? Exatamente, né? Que é a preocupação. Daqui a pouco, mas vai indo do jeito que tá e daqui a pouco
isso vai afetar outras áreas da saúde. E aí que está a preocupação, né, Jéssica? Exatamente. Na verdade, desde a questão do próprio sobrepeso, né? A gente já tem que ter esse olhar mais atento. Porque quando a gente está acima do peso, eu sempre falo que a gente entra numa zona de risco ali, né? Para você desenvolver diabetes, hipertensão, né? Alteração no colesterol, doenças cardiovasculares e também a questão do próprio câncer mesmo, né? Porque esse acúmulo excessivo de gordura corporal, ele é um fator que contribui para uma inflamação crônica, né? Então, segundo algumas pesquisas, elas acabam aumentando a produção, o crescimento de células cancerígenas, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado com a nossa saúde, com o nosso corpo. Quando a gente fala sobre obesidade, né, e você mencionava, tem todos os fatores genéticos, enfim, são várias situações. A importância de ter um acompanhamento de um profissional, né? Nutricionista, claro, passar primeiramente por um médico, se for necessário. Exatamente. Encaminhamento para o nutricionista e fazer esse acompanhamento. Se necessário, estar tendo esse acompanhamento, seguir as regras, né, estabelecidas, porque, como eu volto a falar, é uma questão muito mais de saúde do que estética, né? Exatamente. E, inclusive, quando a gente fala sobre a questão do emagrecimento, eu falo muito que ele não, de nenhuma maneira, ele precisa ser restritivo, né? Muitas das vezes são algumas adequações na melhora da qualidade da nossa alimentação que fazem toda a diferença do nosso dia a dia, né? Então, eu pergunto ali, como que está o teu consumo de frutas? Como que está o teu consumo de verduras, né? E quando eu falo de verduras, não é só no almoço, no jantar também, né? Como que está o teu consumo ali das hortaliças em gerais, né? Como que está o teu consumo de alimentos industrializados, né? A tua alimentação, ela está mais industrializada ou in natura, né? Então, eu deixo esse questionamento para a gente avaliar, lembrando que a questão do peso, ele não é um sinal também de saúde. A gente tem que cuidar a questão da nossa alimentação. Falando já sobre alimentação, vamos para o outro assunto, que é a alimentação saudável, né? E vai muito ao encontro disso, né? Quais são as principais dicas, né? Claro que para tudo a gente tem que analisar caso por caso. Exato. Né? Porque são várias as situações. Não é a mesma situação do João para Maria, né? São vários os fatores de cada pessoa, mas num contexto geral. Quais são as dicas principais para uma alimentação saudável? A primeira de todas que eu falo sempre no consultório é hidratação. A gente tem que se manter hidratado, né? Ingestão de água, no mínimo 2 litros por dia, tá? Lembrando que nada substitui a água, nem chás, nem o chimarrão. Eu também sou fã do chimarrão, mas não substitui, tá? Então, é água, 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 nem sucos naturais. Então, é água, 2 litros de água por dia, né? A segunda é o consumo de pelo menos 3 porções de frutas, tá? Lembrando sempre de manter um consumo variado, né? Eu sempre menciono, fui lá, comi 3 laranjas, acabou meu consumo de frutas. Não, é de uma forma variada que a gente precisa ter esse consumo. E distribuir ao longo do nosso dia, né? De 2 a 3 porções de verduras e legumes, né? Nas principais refeições, como almoço e jantar. Tá? Fracionamento das refeições também é muito importante, tá? Realizar as 3 principais, que é café da manhã, almoço, jantar e 2 lanches intermediários ali, tá? Quando a gente fala sobre essa questão de alimentação, né? São várias as situações que a gente tem que analisar. Aquela dica de mais vezes ao dia alimentação. É salutar, é importante isso? Tipo, eu tenho as minhas refeições. Tá. Café da manhã, almoço, o café da tarde e janta.
É essa regra que se segue? Quanto que é por dia? Por exemplo, a cada 2 horas eu tenho que me alimentar? Existe algo em relação a isso? Assim, não existe nada cientificamente comprovado que, já ouvi, comer em 3 horas você emagrece, de maneira nenhuma. Mas a questão dos lanches, só reforçando, a gente tem que ser avaliado de forma individual. Sim. Isso são orientações, né, gerais. Mas a questão dos lanches intermediários, eles vêm como uma estratégia para a gente ter um controle da tua fome, tá? Por exemplo, você foi lá, almoçou, aí você chega à noite e você quer comer, né? Então, o lanche, ele entra como uma estratégia, né? Para que você consiga ter um controle maior na questão da tua fome. Claro que também a gente consegue outras estratégias também, como a questão da mastigação, do consumo de fibras, né? Então, mas o lanche, sim, ele entra como uma estratégia. No contexto geral, em relação à obesidade e alimentação saudável, quais são as principais informações e quais os principais cuidados que nós devemos ter? Em relação pais cuidarem dos filhos desde criança, que eu acho que é uma fase muito importante da vida, né? Com certeza. Na fase do desenvolvimento ali. Esse cuidado dos pais é importante para com os filhos? Com certeza, né? A questão ali da alimentação saudável das crianças, ela vem desde lá da amamentação, né? Então, a amamentação ela tem que ser exclusiva até os 6 meses. Logo em seguida, a gente entra com a introdução alimentar, mas a amamentação ela deve se continuar até os de 2 a 3 anos. Né? Então, o interessante é que, se você tem alguma dúvida, que você busque um acompanhamento nutricional, né? Para que você faça essa introdução, consiga fazer essa amamentação de uma forma correta, né? E eu vejo muito essa questão, segundo muitas as pesquisas, né, a questão do consumo excessivo de alimentos processados e ultraprocessados no dia a dia das crianças, né? Então, a gente já tem esse controle aí da escola. Então, na minha casa, como que eu estou fazendo essa questão de compras, né? O que eu estou consumindo mais? O que eu estou levando para o meu filho? Mais os alimentos industrializados ou os alimentos in natura, né? A alimentação, ela tem que ter eu falo que ela tem que ser uma prioridade no teu dia a dia. Eu entendo que a gente vive num dia corriqueiro, né? Mas ela tem que ser uma prioridade, porque senão a gente abre uma janela aí para a questão das patologias, né? E uma das orientações é a questão de diminuir o tempo de tela das crianças também, né? Eu acho muito importante, influencia bastante, né? Porque a questão do brincar, do correr, ele também tem diminuído cada vez mais e mais e mais. Então, a gente acaba tendo crianças sedentárias, né? E a questão para as crianças, o prato colorido que a gente diz... Exatamente, né? Ele se torna atrativo, né? Se torna atrativo. Vamos lembrar quando a gente era criança, né? Quem que não gostava até hoje, né? Então, quem que não gosta de um prato colorido, bonito? Eu sempre falo que, na verdade, a gente come com os olhos. A gente é muito visual, né? Então, é muito importante essa questão do colorido, além de a gente ter uma grande fonte variada de vitaminas e minerais. Jéssica, a gente finalizar a nossa conversa, né? É sempre importante, voltamos a falar, o acompanhamento com o profissional. Isso é de suma importância, Suma importância. Até por questões que hoje a gente vive na era da internet, né? Então, a gente vê e lê muitas informações sem embasamento científico nenhum, né? Então, é muito importante que a gente procure um acompanhamento nutricional, né? Então, a gente... inclusive, fico também à disposição para quem tiver alguma dúvida de alguma fala minha, né? Então, pode entrar em contato comigo ou com você, né? A gente vai conversando. Mas é muito importante porque a saúde é algo que a gente não pode brincar, né? E a alimentação, eu falo que ela está envolvida num todo, no pensar, no visual, no falar, no andar. Então, a gente precisa se cuidar. Para quem quiser saber, como você disse, tirar dúvidas, saber um pouquinho mais, ter algumas dicas, ou até mesmo, né, ter um atendimento, sei que a gente sabe que você trabalha na Unimed aqui em São Lourenço do Oeste,
Mas quem quiser, como é que pode te contatar? Por exemplo, tá atuando na rede feminina, pode, quem sabe, passar lá, tirar dúvida ou até mesmo pegar o telefone para entrar em contato? Pode sim. Pode estar me procurando lá na Rede Feminina ou pode estar entrando através do meu WhatsApp, qualquer coisa depois eu disponibilizo, ou através do Instagram também, tá? Meu Instagram é nutricionista Jéssica Porfírio. Tá certo. Jéssica, queremos agradecer a sua vinda aqui. Mais uma vez, parabenizar pelo trabalho junto à Rede Feminina, e a gente sabe que o quanto isso contribui para as pessoas que estão lá. Volto a falar o que falei antes, né? É importante para as pessoas que estão lá esse trabalho, essa atuação. Eu acho que quem está lá se sente um pouco mais acolhido com essas ações, com esses trabalhos. Parabenizar, agradecer a sua vinda aqui e dizer que nós do Destaque Regional estamos à disposição para levar as informações desse cuidado pessoal com relação à alimentação às pessoas que nos acompanham, e estamos à disposição. Muito obrigado. Muito obrigada. Assim nós finalizamos o nosso Cotidiano DR de hoje, agradecendo a sua companhia. Daqui a pouco a gente volta com mais informações na programação do Destaque Regional.